Que bom que você está aqui para mais uma aula do IBC Kids. Vamos lá? Oi pessoal, tudo bem? Que legal ver vocês aqui no nosso primeiro cultinho de junho. Vocês estão conseguindo me ver bem? Não? Pera aí, deixa eu tentar focar a câmera. E agora? Pois é, pessoal, a gente vai falar sobre isso no mês de junho, sobre foco. Às vezes a gente não consegue enxergar as coisas muito bem e precisa focar um pouquinho melhor, olhar um pouquinho mais de perto. Isso acontece também com a nossa fé, vocês sabiam? Principalmente porque a gente não consegue ver Deus pessoalmente. Então, às vezes, é importante a gente focar na nossa fé para conseguir entender melhor no que a gente acredita. Mas calma aí, a gente vai poder entender um pouquinho melhor com as nossas historinhas, tá bom? Antes, para estrear o nosso tema do mês, eu quero começar com um jogo que eu chamo de foco rápido. Então vamos lá, vamos se preparar para o jogo. O que eu vou fazer? Na tela vai aparecer uma imagem sem foco. E vocês vão ter 10 segundos para conseguir adivinhar o que tá nessa foto, tá bom? Então a gente vai colocar um reloginho, tenta adivinhar aí com o pessoal da sua casa. Eu acho que vocês vão conseguir antes mesmo de focar. Vamos lá então? E aí, pessoal, vocês conseguiram? Tenho certeza que sim. Mas vocês viram que é muito mais fácil conseguir enxergar o que está na imagem quando a gente foca? É sobre isso que a gente vai falar. Mas antes, vamos começar com um momento que eu amo, que eu acho muito divertido, que é o nosso louvor. Então fica de pé e vamos lá louvar o Senhor. Dê uma volta e veja tudo que Deus fez, foi muito bom. Deu uma
Bom, agora que já deu pra gente louvar, ter bastante energia pro resto do nosso cultinho, eu quero desafiar vocês a decorar o nosso versículo do mês. Vamos lá ver qual versículo que a gente vai aprender esse mês? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11, 1. Mas o que vocês conseguiram entender com esse versículo? Bom, a gente vai conseguir explicar um pouquinho melhor durante a nossa aula de hoje. Mas uma coisa que eu quero que vocês entendam e guardem no coração de vocês é que vocês podem confiar em Deus independente do que aconteça, mesmo não sabendo o que vai acontecer. Vamos começar então nosso cultinho, nossa historinha fazendo uma oração e agradecendo a Ele. Deus, obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor fez e faz em nossas vidas. Quero agradecer pelo nosso primeiro cultinho do mês de junho, que o Senhor esteja abençoando a nossa vida, ajudando a gente a guardar essa mensagem tão importante sobre a fé no nosso coração. Esteja conosco, é isso que eu oro e já agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Olá, tudo bem? Que saudade de vocês! E hoje nós viemos para falar sobre fé. Lembra que essa semana nós estamos falando sobre o tema fé? Pois é, fé é uma palavra muito usada por tantas pessoas, inclusive pessoas que não creem em Jesus. Então, é fé de um lado, fé do outro, a gente ouve essa palavra. Vamos pensar em algumas frases que a gente ouve por aí, que é bem comum. Por exemplo, mantenha a fé. É uma frase comum, né? Acho que vocês já ouviram. Deixa eu pensar. Tem mais uma frase que fala assim: a fé pode mover. Vocês lembram? A fé pode mover montanhas. Ah, tem uma outra que fala assim: dê um passo de fé. Isso, então dê um passo de fé. São frases usadas no dia a dia, né? Mas a fé é uma coisa muito importante para nós e a gente precisa entender melhor qual o sentido da fé. Onde tem exemplos de fé? Então, qual é o melhor lugar para nós aprendermos o que é a fé e quem nos dá exemplos de fé? A Bíblia, né? A palavra de Deus, ela traz muitos exemplos de fé e não foi à toa. Deus deixou esses exemplos para nós seguirmos também, para a gente ter uma fé no Cristo e uma fé no Deus verdadeiro. Então, no Antigo Testamento, que é antes da vinda de Jesus, nós temos muitos homens e mulheres que tiveram muita fé. Fé em Deus, fé em o que Deus prometeu. E eu queria contar um pouquinho de alguns exemplos deles. Nós temos, por exemplo, Abraão. Abraão foi um homem de muita fé. Vamos pensar um pouquinho nele? Deus disse a Abraão para se mudar com toda a sua família para uma terra longínqua. Abraão já estava ficando velho quando Deus lhe disse para se mudar. Na época, Abraão e sua esposa Sara não tinham filhos, mas Deus disse a Abraão que isso estava prestes a mudar. Ele disse: Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então, essa história de Abraão nos mostra que ele teve muita fé. Deus falou isso para ele, ele não visualizou ainda tudo o que iria acontecer, mas ele creu. E com isso, todas as coisas aconteceram realmente, exatamente como Deus previu. Ah, tem mais alguém que eu também lembro que dá um exemplo bem legal para nós, que foi o grande rei Davi. Vamos também ouvir um pouquinho dele? Deus havia prometido a Davi que ele seria rei, mas ele não era rei ainda. Davi passou anos fugindo do rei Saul, temendo por sua vida. Ainda assim, ele escolheu confiar em Deus. Ele acreditava que Deus cumpriria a sua promessa. E Deus o fez. E Davi tornou-se um grande rei, o rei de Israel.
Essa história de Davi também nos motiva a crer que Deus tem um plano para cada um de nós. Lembrei de mais um, Moisés. Moisés também teve uma grande experiência de fé. Vamos ouvir? Deus também falou com Moisés através de um arbusto em chamas. Mesmo que Moisés tenha sido criada pela filha do faraó, ele escolheu ficar com seu próprio povo contra o faraó. Ele bravamente lutou e levou o povo de Deus, os israelitas, à liberdade. Então, olha só, Moisés escutou a palavra de Deus, teve a fé em tudo que ele tinha ouvido e conduziu tanto uma luta com o povo do Egito, quanto toda uma jornada de libertação do povo de Israel. São exemplos muito lindos de fé, que vale para todos nós. Falando em fé, como nós estamos no mês de fé, vocês memorizaram o nosso versículo? Então vamos lá, todos estão lembrando? Vamos repetir novamente? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Com toda essa história que nós temos do Antigo Testamento, de vários homens e mulheres com muita fé nos dando esse testemunho, tudo nos leva a contar também um plano muito maior que Deus tem para nós, que é o quê? O plano da salvação. Então esses homens também nos contam sobre experiências que nos levam a crer na mensagem principal de Deus, que é que Deus mandaria o seu próprio Filho Jesus aqui para nos salvar. E esse plano realmente aconteceu. Existe um versículo no livro de Hebreus que mostra bem essa questão do plano da salvação e o testemunho que esses homens antigos do Antigo Testamento nos trazem. Vamos ver? Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido por Deus. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem aperfeiçoados. Hebreus 11, 39 e 40. Você entendeu essa última parte? Deus tinha planejado algo melhor para nós. O plano de Deus inclui todos nós. Deus sempre teve o plano de enviar um Salvador, e no momento certo, Ele enviou seu Filho Jesus. Jesus nos mostrou como Deus é. Ele nos ensinou, e a coisa mais importante de tudo, nos ensinou a amar a Deus e aos outros. Então, Ele foi morto em uma cruz, e seus amigos acreditavam que a história tinha acabado, até que Deus ressuscitou e Jesus veio novamente conosco. Por causa da morte e ressurreição de Jesus, qualquer um que o siga pode viver com ele para sempre. Podemos seguir a Jesus mesmo que não possamos vê-lo. Não é lindo a gente saber que a gente tem a Cristo para toda a eternidade, para ficar do nosso lado, para nos apoiar? Então, da mesma forma que os antigos tiveram essa fé, nós podemos ter também essa fé. A fé de que tudo que está nesse livro tão precioso que é a palavra de Deus vai se cumprir e nós podemos crer nisso. Agora, olha só, os antigos no Antigo Testamento que ainda não conheciam Jesus, antes da vinda de Jesus, por fé acreditavam nas palavras e nas coisas que Deus mostrava. Mas vamos pensar agora quando Jesus veio. Ele veio e começou a conversar com as pessoas e aí sim as pessoas começaram a ter um convívio com ele. Jesus foi escolhendo algumas pessoas para conviver com ele. Por exemplo, Pedro, João, todos os apóstolos. Então, eles andaram com Jesus, comeram com Jesus. Jesus ensinou muitas coisas sobre Deus Pai e também falou muitas coisas que vão ainda acontecer. Mas olha só, eles estavam todos alegres, acreditando, confiando, tendo fé e caminhando junto com Jesus. E daí o que aconteceu? Jesus morreu, foi crucificado. Eles ficaram assustados. Nossa, como aquele Jesus, Filho de Deus, foi morto? E passou um tempo, eles até ficaram assim, sem esperança. Mas aí eles também presenciaram a ressurreição. E Jesus, vivo, estava com eles novamente. Mas
Jesus, como ele mesmo já havia dito, voltou aos céus. E aí os discípulos novamente ficaram numa situação sem ter Jesus com eles. Mas a fé deles era muito grande, não precisava mais de Jesus aqui, porque nós sabemos que Jesus está conosco em qualquer momento. E aí começou a fase dos apóstolos conversarem com as pessoas sobre Jesus, e todo mundo que teve essa experiência com Jesus falar para as outras pessoas. E esse foi um grande testemunho de fé deles. E eles começaram a pregar sobre o Evangelho, a pregar sobre Cristo, e confiar e crer em tudo que Jesus deixou, mesmo não sabendo quando que as coisas aconteceriam e como seriam a condução de tudo isso. Mas eles acreditaram, eles tiveram essa fé verdadeira em Cristo e em todas as mensagens que Cristo passou. Não é legal isso? Então, assim, nós temos duas fés. A fé lá do Antigo Testamento, com Deus conduzindo, que foi tudo acontecendo conforme previsto. E depois uma fé aqui junto com Jesus. Jesus partiu, mas está conosco. E aí eles também testemunharam essa fé. Então a Bíblia nos deixa esses relatos para a nossa fé ficar cada vez maior. E eu, você e todo mundo ter a certeza que podemos confiar e ter a fé que toda a palavra de Deus se cumprirá. Nós não estamos sozinhos, Deus está conosco. E Ele mandou seu Filho para nos salvar e para nos acompanhar em todos os momentos difíceis. Vamos orar por tudo isso? Pai querido, Pai de amor, muito obrigado, porque o Senhor mandou seu Filho para vir aqui conosco e para testemunhar toda essa maravilhosa e esse maravilhoso plano que o Senhor tem da salvação. Obrigado porque não estamos sozinhos. E eu peço que o Senhor fortaleça, Pai, a fé de cada um que nos ouve aqui. Fortaleça a fé verdadeira no Senhor, para que a gente possa continuar essa caminhada. É o que eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. Tchau, até a próxima. Vocês viram como existem tantas pessoas na Bíblia que tinham fé desde o comecinho da criação, mesmo quando eles não sabiam o que ia acontecer depois? E fé é exatamente isso, é a gente acreditar em alguma coisa através de outras coisas que a gente está vendo. Vou dar um exemplo para vocês. Aquelas pessoas, elas não viam Jesus pessoalmente, elas só tinham as profecias, elas sabiam que Jesus ia vir como Filho de Deus e morrer pela vida delas. Mas por que elas acreditavam nele então? Elas acreditavam nele por conta de Deus e por tudo que acontecia ao redor delas. Então é assim que a gente tem que fazer. Mesmo que a gente não veja Jesus pessoalmente, mesmo que a gente não saiba o que vai acontecer no futuro e não tenha certeza de muitas coisas, a gente vai acreditar naquilo por conta das coisas que a gente vê. Através das histórias da Bíblia, através das pessoas com quem a gente conversa. Fé é isso que eu quero que vocês entendam. Fé é a gente acreditar em uma coisa que a gente não tá vendo por conta das coisas que a gente tá vendo. Então, pessoal, agora a gente vai para nossa EBD conversar um pouquinho melhor sobre isso e semana que vem a gente volta com mais uma história, tá bom? Espero vocês lá. Tchau, tchau!